Caros amigos, muito bom dia. Sejam todos muito bem-vindos a mais um momento. Ai, momento espírita, não. Eu tava no momento espírita agora aí, mas não deixa de ser um momento espírita, né? Nosso Evangelho na Rede, para nossa querida Rede Amiga Espírita. Aqui toda terça-feira, semanalmente, estamos, eu e a Estela, em busca de conhecimento libertador e já completamos 9 anos aí nesse dia 13 de setembro. É uma satisfação estar aqui mais uma vez. Espero que todos estejam bem, tenham passado aí uma ótima semana que nos separou nesses 7 dias aí. E não deixa de ser o nosso momento espírita também, não é? É um momento aqui de reflexão. Inclusive fica aí o nosso abraço aos amigos que estão no nosso grupo do Momento Espírita. Hoje eu fiz um pedido lá assim, se você participa do grupo Momento Espírita, manda um alôzinho para nós vamos te dar um alô especial aí. Um bom dia especial. Se você está no nosso grupo e recebe as mensagens aí diárias, idealizadas aí pela nossa Federação Espírita do Paraná, que é sensacional. Já estive pesquisando sobre o histórico, né, no Momento Espírita, já vai fazer mais de 20 anos. Ele é feito diariamente. Ontem eu pesquisei, inclusive, o locutor e tal. Estava até mandando para a Estela aqui, mostrar para vocês por curiosidade aqui, quem que é o locutor que faz a narração do Momento Espírita todos os dias. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês agora. É o Paulo Roberto. Aqui, ó, Paulo Roberto Oliveira. Vou até mostrar um trechinho aqui dele, mostrando aqui que ele dando a entrevista aqui, explicando a esse senhor aqui, ó. Esse que faz a narração já há mais de 20 anos. Tem toda a história de como ele começou e etc. Então, é o seu Paulo Roberto, lá de Curitiba, é a voz do Momento Espírita, diariamente. Muito legal, né? Que iniciativa maravilhosa. Trabalho lindo, hein? Trabalho incansável, belíssimo, 5 minutinhos diariamente, e traz pra gente aí essa luz, né, das mensagens que esclarecem, que edificam, que fortalecem todos nós, né? Então deixo o meu carinho, meu bom dia para você, espero que você tenha passado aí uma semana ótima, e vamos para mais um estudo hoje que promete, hein? Causas atuais das aflições. Quer dizer, será que nós temos coisas que a gente vive hoje que são causadas pelo momento atual agora, pelo que a gente vive hoje? Vamos saber disso daqui a pouquinho, mas antes o bom dia da Estela para nós e eu vou pro meu cafezinho aqui, ó. Estão servidos? Meu pingadinho, ó. Ah, ele não tinha tomado café. Trembão, ó. Eu também, olha. Gente, que delícia. Ai, não dá pra ver, né? Não dá Se eu pra ver. virar, cai. Tanto que tem, ó. Tem bastante. E Bom o meu aqui é um dia. leite vegetal, viu, gente? Eu tomo um leite vegetal que é uma delícia. Not milk chama, né? É um Not O Milk. meu não, o meu é de vaca mesmo. É um leite de vaca. O meu é. E aí, gente, como estamos? Muito bom dia a todos. Muito obrigado pela companhia. E vocês sabem que às vezes nessas andanças minhas do Oceano, que inclusive essa semana estamos de folga na terça e na quarta, né? Pô, verdade, hein? Hoje e amanhã. É. Sem palestra Estamos hoje. pensando em fazer uma visita célere hoje. Hein? Hoje nós vamos visitar uma pessoa muito querida do nosso coração. Você chegou a entrar em contato? Não, ainda não. Se a gente conseguir, a gente tira até foto e coloca no Insta aí para vocês verem. Vamos visitar uma Eu pessoa, acho que vocês vão gostar. Uma pessoa muito valiosa para nós. Para nós e nosso coração. E de muitos aqui também. Então, nessas andanças nossas aí, às vezes as pessoas falam, eu participo, eu vejo lá, só que eu não comento. Pô, chega na gente, porque, imagina, toda terça-feira, são mais de 100 pessoas, imagina essa roda, todo mundo sentado junto, mais de ano. E são sem aparelhos, né? Porque tem aparelho que fica tem aparelho que tem pessoas 3 assistindo, pessoas. Né? Vamos colocar a média de 250 pessoas toda semana aqui juntas, né? Então, imagina, que gostoso você abordar a gente e dizer, né? Eu acho que foi a Lúcia Cunha que falou para mim, que faz muitos anos, que ela não comenta, porque ela assiste depois, e ela abordou a gente na palestra do Vansan lá no Eluz. É verdade, a Lúcia Cunha, inclusive, com um abraço para a Lúcia Cunha aí. Acho que ela vê depois, então acho que ela não vê os comentários. Isso. E é isso aí, gente. Se você puder falar, somos aí dessa família, desse evangelho, que gostoso. Então, Deus abençoe o seu lar, sua vida, esse dia que vamos aí pegar recursos para caminhar, para nossa caminhada, que, se Deus quiser, vai ser muito longa ainda aqui na Terra, fazendo muita coisa boa e aprendendo muito também. Então, vamos que vamos, iluminar nossa mente, aquecer nosso coração. Um bom dia, gente. Quero te convidar então para o nosso momento da oração. Vamos dar início ao nosso estudo.
Senhor Jesus, amado Mestre, benfeitores amigos dessa linda corrente, presentes aqui em nosso ambiente, no ambiente de todos que estão procurando melhora íntima. Nosso coração aberto, cheio de gratidão por estarem sempre conosco, não só nesse momento, mas nos dias que se seguem até a próxima semana. Muito obrigado. Abençoado seja, Senhor, esse estudo e todas as pessoas envolvidas, todas as almas, espíritos desencarnados também que se interessam por esse assunto de vida eterna. Abençoados sejam todos. E abençoe também, Senhor, as pessoas que estão muito longe da mensagem de melhoria íntima. Abençoe os espíritos errantes, espíritos magoados, que todos possam encontrar a luz do seu amor, de sua paz. De nosso coração, Senhor, que os benfeitores amigos possam retirar a saudade de entes queridos, sobretudo de pessoas que desencarnaram há pouco tempo, como o marido de nossa irmã Maria Imaculada, que possam ser todos abençoados com essa energia de luz que possa chegar onde for, no coração do saudoso aqui e do mundo espiritual. Abençoado seja, Senhor, nosso desejo de melhorar, de caminhar de maneira mais feliz, agredindo menos as pessoas e nos agredindo menos também. Muito obrigado, que assim seja. Gente, hoje eu peguei um livro que é cheio de trovinhas. Esse livro eu estava lendo aqui para procurar uma mensagem que acompanhasse a leitura do Oceano, e eu fiquei pensando, nossa, eu quero dar de presente para um monte de gente esse livro, porque ele tem versão bolso também, essa é a grande, mas é tão bom. Chão de Flores. Chão de Flores. E eu tô gostando que agora minha filha, 17 anos, todo dia antes de dormir, ela faz uma leitura. E ela pegou um livro tão difícil para ler, Mundo de Luz, e tá interessada lá. Tá intelectualizando. Que legal, né? Então, a mensagem de hoje, que está contida no capítulo que se chama Avisos da Jornada, pelo Espírito Milton da Cruz. Olha lá, rapidinha ela. Quando a luta desagrade, mais amor se mostre à vista. Contra a luz da caridade, não há treva que resista. Trocando em miúdos, quando você está com algum problema aí, continua fazendo bem, porque você vai dissipando o mal. Pois bem. Lembrando, se você quiser participar do nosso grupo do WhatsApp, tanto das lives que a gente faz, né, dos estudos que eu e a Estela promovemos, como esse aqui, como às vezes a gente faz palestra em locais que fazem transmissão ao vivo, a gente coloca lá também. Às vezes você tem interesse em estar junto com a gente nos nossos estudos, então só adicionar nesse número que está aqui, ó, 17 99702 3566, que é o meu telefone particular. E você me fala, me coloca no grupo Momento Espírita, quero que você coloque eu no grupo das lives. Onde você pedir, a gente coloca, tá? Então vamos aqui, só dar um último alôzinho aqui pro pessoal que chegou. Eu falei da Marisa Barreto Caldeira, chegou minha amiga Dirce Reg também. Ô Dirce, um beijão pra você, saudade da Dirce, viu? E a Eliana Maria Junqueira também chegou aqui agora. Pessoal que estiver no YouTube, dá uma curtidinha no vídeo aí, porque isso é muito relevante para a rede espírita. Dá um joinha no vídeo que você está no YouTube, que você ajuda a gente, não fala a gente, eu e Estela, mas a Rede Amiga Espírita a se tornar mais relevante, para ser divulgada, né, nas redes sociais aí. Estão tão poluídas de tanta coisa, tanta intriga, né? Minha amiga Maria Elza chegou também aqui agora, lá de Olímpia, um beijão. Muito bom mesmo. Bom dia para Maria Elza Ferreira. E a nossa saudosa Laudelina, inesquecível, vai ficar o nosso registro aqui também. Bom, tirando aqui o nosso convite para entrarem no nosso grupo, vamos entrar aqui então no nosso cartaz do nosso Evangelho número 33, Causas Atuais das Aflições. Eu te convido a vir comigo nessa leitura. Vamos lá? O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Esse aqui traduzido pelo Herculano Pires, da Estela versão bolso. Quem estuda bastante, é bom esse espiral que ele não agride tantas páginas, né? Pois é, e hoje a leitura aqui até que ela é curtinha, não é muito demorada não. Tá. Capítulo 5, ou capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 4, Causas atuais das aflições. As vicissitudes da vida são de duas espécies, ou, se quisermos, têm duas origens bem diversas.
que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Remontando à fonte dos males terrenos, reconhece-se que muitos são a consequência natural do caráter e da conduta daqueles que os sofrem. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por mau comportamento ou por não terem limitado os seus desejos? Quantas uniões infelizes, porque resultaram dos cálculos do interesse ou da vaidade, nada tendo com isso o coração. Que de dissensões, de disputas funestas, poderiam ser evitadas com mais moderação e menos suscetibilidade. Quantas doenças e aleijões são o efeito da intemperança e dos excessos de toda ordem. Quantos pais infelizes com os filhos, por não terem combatido as suas más tendências desde o princípio. Por fraqueza ou indiferença, deixaram que se desenvolvessem neles os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que ressecam o coração. Mais tarde, colhendo o que semearam, admiram-se e afligem-se com a sua falta de respeito e a sua ingratidão. E todos os que têm o coração ferido pelas vicissitudes e as decepções da vida, interroguem friamente a própria consciência. Que remontem passo a passo à fonte dos males que os afligem e verão-se, na maioria das vezes, não podem dizer: se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, não estaria nessa situação. A quem, portanto, devem todas essas aflições, senão a si mesmos? O homem é, assim, num grande número de casos, o autor de seus próprios infortúnios. Mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples e menos humilhante para sua vaidade acusar a sorte, a providência, a falta de oportunidade, sua má estrela, enquanto, na verdade, sua má estrela é a sua própria incúria. Os males dessa espécie constituem, seguramente, um número considerável das vicissitudes da vida. O homem os evitará quando trabalhar para o seu adiantamento moral e intelectual. A lei humana alcança certas faltas e as pune. O condenado pode então dizer que sofreu a consequência do que praticou. Mas a lei não alcança nem pode alcançar todas as faltas. Ela castiga especialmente as que causam prejuízos à sociedade, e não as que prejudicam apenas os que as cometem. Mas Deus vê o progresso de todas as criaturas. Eis porque não deixa impune nenhum desvio do caminho reto. Não há uma só falta, por mais leve que seja, uma única infração à sua lei, que não tenha consequências forçosas e inevitáveis, mais ou menos desagradáveis. Donde se segue que, nas pequenas como nas grandes coisas, o homem é sempre punido naquilo em que pecou. Os sofrimentos consequentes são, então, uma advertência de que ele andou mal. Dão-lhe a experiência e o fazem sentir a diferença entre o bem e o mal, bem como a necessidade de se melhorar para evitar no futuro o que já foi para ele uma causa de mágoas. Sem isso, ele não teria nenhum motivo para se emendar. Confiante na impunidade, retardaria o seu adiantamento e, portanto, a sua felicidade futura. Mas a experiência chega, algumas vezes, um pouco tarde. E quando a vida já foi desperdiçada e perturbada, gastas as forças e o mal é irremediável, então o homem se surpreende a dizer: se no começo da vida eu soubesse o que sei hoje, quantas faltas teria evitado. Se tivesse de recomeçar, eu me portaria de maneira inteiramente outra.
mas já não há mais tempo. Como o trabalhador preguiçoso que diz: perdi o meu dia, ele também diz: perdi a minha vida. Mas, assim como para o trabalhador, o sol nasce no dia seguinte e começa uma nova jornada em que pode recuperar o tempo perdido, para ele também brilhará o sol de uma vida nova. Após a noite do túmulo, na qual poderá aproveitar a experiência do passado e pôr em execução suas boas resoluções para o futuro. E vamos aos comentários da Estela. Nossa, gente, santa doutrina, né? Obrigado, doutrina espírita, que nos esclarece, que nos ajuda nesses momentos, que nos faz também condenar menos as pessoas. Olha aqui no início da leitura do Oceano. Primeiro eu queria falar de vicissitude bem rápido, porque eu acho que vale a pena comentar que algumas pessoas confundem vicissitudes com vícios. E vicissitudes, na verdade, são os problemas que acontecem no meio da sua caminhada, né? As dificuldades, os obstáculos. Então, quando o Evangelho ele fala, nesse capítulo, acho que é o que mais fala de vicissitude, né? Porque o próprio tema aqui chama causas atuais das aflições, que poderia ser causas atuais das vicissitudes. Então, muitas pessoas acham que são vícios. E aí, no início da leitura, o Senhor colocou aqui para nós, que o Evangelho traz assim, que importa você distinguir que às vezes você está atravessando esse momento de aflição, de vicissitude, que pode ser colheita dessa vida, licencinha, ou de uma outra existência. O importante é você saber que não existe um Deus que está dormindo e aí aconteceu um negócio com você e você é a vítima totalmente do acaso. Isso é importante. Estamos lidando aqui com todos, muitos adultos, que já passaram muitas coisas nessa vida. E você sabe que naquele momento que está atravessando aquela tempestade, é um momento muito difícil e que muitas vezes, e sem julgar você, ou sem você se sentir culpado, você olhou para o céu e disse: pai, não é possível. Você deve estar olhando para todo mundo, menos para mim. Faz parte. E aí a gente acaba entendendo, então, com a doutrina, que isso é a hora da colheita, de um plantio que você fez ou agora ou lá atrás. E quando o Evangelho traz para você vasculhar bem a sua consciência, pode ser que você tire o aprendizado mais rápido. Olha aqui, que todos os que têm o coração ferido por essas vicissitudes e as decepções da vida, interroguem friamente a própria consciência, que remontem passo a passo a fonte dos males que o afligem. E verão, na maioria das vezes, não podem dizer: se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, não estaria nessa situação. Aí, o que acontece com esse movimento de falar, peraí, o que eu fiz para estar colhendo esse abacaxi? Eu plantei abacaxi em que momento na minha vida? Como se abacaxi fosse uma coisa ruim, né? Mas vamos falar só da coroa dele ali, né? Que dói. A parte externa que é ruim, né? Eu lembro quando a Lara era bem pequenininha, bebezinha, e o abacaxi estava no cesto de fruta assim, ela passou e espinhou o dedo dela. Nossa, ela ficou um tempo sem comer abacaxi, que ela associou aquilo a uma coisa muito ruim. Então, em que momento da sua vida que foi plantado isso? Não, Estela, não. Olha, esse problema de saúde seu. De verdade, você vê que o Evangelho faz, interrogue friamente a sua consciência. E nessa interrogar friamente a consciência, você vai se encontrar. Fala, poxa, procurei os inimigos que me separavam do bem. Encontrei eu, não encontrei mais ninguém, né? Poxa, foi eu então que plantei esse abacaxi? Foi eu que plantou ali? Foi. Quem que será? Desculpa aí, mas quem que será que errou, né? Então, nesse processo, você acaba... A doutrina espírita apresenta para nós
a falsa ideia que as pessoas têm de sorte. Poxa, o Sandro é um cara sortudo, hein? Poxa, o Roberto ali é sortudo. O Paulo, hein? Nossa, olha, nasceu com a estrela brilhante. Não existe sorte, gente. Existe colheita. Qual a plantação que você está fazendo hoje para uma colheita futura? Qual a plantação que você fez ontem para você estar colhendo o que você está colhendo agora? E muitas vezes os espíritas acreditam que a maioria das coisas que acontecem, uma batida no trânsito, um probleminha de saúde, assim, não estava lá na minha ficha técnica, é uma expiação, isso quer dizer, já estava lá no meu destino que iria acontecer isso, gente. A maioria das vezes é algo que você plantou nessa vida. Porque estamos aqui para evoluir. E se fosse algo que tudo é da outra vida, você não ia ter discernimento do erro. E Deus não quer isso. Estamos aí no comando de uma ação pedagógica divina. Não faz sentido tudo que vem na sua vida ser de outra vida. As expiações de outra vida são coisas pesadas. Essas leves, eu colocando assim, poxa, você está no quarto relacionamento, você se relacionou com uma pessoa aí do avesso, e você fala, não é possível, Esther, não é possível. Isso é coisa da outra vida, não sei. Por mais que é o quarto relacionamento que a pessoa, nos 4 relacionamentos que eu tive, Esther, os 4 me traiu. Os 4 relacionamentos que eu tive, os 4 são agressivos comigo. Pode ser, gente, né? Não vamos colocar aqui regras, senão a gente fica doido. Pode ser que a sua conduta esteja atraindo esse tipo de pessoa ou a sua conduta esteja tirando isso dessa pessoa. Você se desvaloriza de tal maneira que a pessoa é conduzida a te tratar desse jeito. Pode ser. Ou pode ser realmente, né, Estela? Eu tô fadada a viver sozinho. Porque na outra encarnação pode ser que realmente você dilacerou 25 corações, você só tá no quarto agora. Pode ser também. Mas o gostoso de saber sobre reencarnações e que as aflições vêm para nos ensinar é que se uma professora na escola ela não aplica a mesma lição para os alunos, porque os alunos já sabem, você imagina Deus. Você já viu criancinha de quinto ano, fazendo prova de 2 mais 2? Acha, quem dera, eles falam, né? Quinto ano eu já estou fazendo a bendita da divisão. Então, por que ele não faz 2 mais 2? Porque ele já aprendeu. Agora a criancinha do primeiro ano está sofrendo ainda. 3 mais 5, 8 mais 9. 8 mais 9 é um pesadelo, né? Para a criancinha que está aprendendo, né? Porque não cabe nos dedinhos, né? O gostoso é fazer o que cabe no dedinho e no outro dedinho. Esse mais esse. E nós? Qual é o erro que está sendo contínuo? Poxa, o ano passado aconteceu isso e esse ano também, o ano que vem, hein? Será que o ano que vem eu não vou pegar outra rua? Essa rua que você está pegando está levando você para o mesmo caminho sempre, não é? Essa avaliação de consciência, ela é muito rica que a doutrina traz para nós. Porque pode ser que outras religiões, não descredibilizando elas, porque fé é fé, e graças a Deus as igrejas estão lotadas, mas ela traz para nós uma responsabilidade. E a gente para de culpar o mundo, para de culpar Deus, para de culpar o companheiro, os filhos, porque meu pai, é porque minha mãe. Isso coloca as rédeas da sua vida na sua mão e fala, poxa, 2025 tá acabando, gente, vai dar tempo. É engraçado que eu e o Sena, a gente vai na academia, segunda-feira lotado, porque todo mundo associa assim, vou começar a semana, agora vai. Aí vai na terça, vai na quarta, vai na sexta-feira, gente, sexta-feira é sextou. Sextou, olha que interessante. E sábado, então. Nossa, sábado, academia, eu comprei academia para mim. Esse é o cérebro do ser humano. Então, poxa, estamos em outubro já, Estela. Esse ano já era. Não, dá para fazer alguma coisa amanhã. Dá para perdoar alguém. Dá para você pensar assim, poxa, eu sou muito melindroso, cara. Falou isso aqui de mim, eu fico remoendo ali, ó. Nossa, eu tenho muito nervoso, Estela. Sabe o que é? Acabei de descobrir que eu tenho uma úlcera, uma gastrite.
Aí o médico me deu um remédio lá, o remédio também me faz mal. Avalia, dá para começar amanhã. Quando as pessoas falarem algo que vai me desagradar, esse problema é que a pessoa está perturbada. A pessoa é uma abelha que vive picando todo mundo, um cavalo coiceiro. Por que eu tenho que pegar aquilo e enfiar no peito, e aí desce pro meu estômago e fica ali igual um fervendo? Assim. Será que eu consigo já avaliar? Falar, peraí, eu quero sair dessa rua. Eu quero pegar outra. Essa avenida aqui está me levando sempre no mesmo caminho. Mas isso é uma análise, como diz o Evangelho, ó. Interrogue friamente a tua consciência. Pare e pensa. Se você estivesse diante do médico, você ia assumir essa responsabilidade ou você ia dizer para ele, sabe o que é, doutor? O meu filho, nossa, meu filho me dá muito problema. Sabe o que é? O meu marido, nossa, meu marido. Ô fulano, por que você tem enxaqueca? Sabe por que eu tenho enxaqueca? Porque o fulano, ciclano. E vocês me desculpem, eu tô pegando um monte de gente aqui que tem dor de cabeça. Eu e o Ciander também falha muito. Nós temos aqui os nossos problemas. Mas se o teu é enxaqueca, pensa assim, por que Deus, no meio de todos os filhos que ele ama, para você ele pôs o dedo assim na tua cabeça e fez assim, enxaqueca. Se avalia. Você percebe que quando você tem enxaqueca, algo aconteceu ontem ou antes de ontem? Não, Estela, eu tô bem. Estou trabalhando no bem, fazendo as minhas preces, não me envolvo em confusão. Quando alguém fala algo para mim, eu neutralizo. E do nada vem enxaqueca. Fala a verdade, fala a verdade. Alguma coisa você está remoendo aí. Estela tem insônia. População mundial, todo mundo dormindo. Deus foi lá e falou assim: olha, pum, insônia. Que Deus tirano, hein? Que põe esse dedo dele assim, ó, e dá um problema para mim. Interrogue friamente a sua consciência. Essa insônia não é decorrente das suas preocupações, do seu cérebro que não para, que quer resolver tudo dentro da sua cabeça? Desconsiderando um belo do encontro com um benfeitor no mundo espiritual? Por que você não se encontra com o benfeitor? Porque você está tentando resolver aqui, ó. Isso não seria uma falta de fé? Uma falta de equilíbrio? Uma falta de sensatez? De leveza? Vocês me perdoam, gente. A gente tem que falar o que tem que ser falado. Pode ser que eu tô pegando a tua ferida, que até hoje você falou assim, nossa, menina, eu tenho uma enxaqueca, eu tenho uma insônia, de maneira natural, como se você ganhou isso de presente. E aí eu venho e falo para você, você adquiriu esse presente, entre aspas. E não é gostoso de ouvir. Sabe por que não é gostoso? Porque eu também tenho os meus problemas, o Sander também tem os problemas dele. E o nosso, coincidentemente, é muito parecido, o meu e dele. Nós temos a garganta, eu já até falei aqui. Amanheceu com a garganta irritada, ou se a gente discutir, os dois amanhece com a garganta irritada no outro dia. A não ser, esse inverno a gente passou sem a garganta irritada, que beleza, hein? Porque aí tem também a complicação do inverno, ainda mais que ele anda de moto, né? Então isso são os acontecimentos da vida que são colheitas. Ah, mas Estela, e a falta de dinheiro? A falta de dinheiro aí você vai avaliar. Realmente, você fez boas escolhas? Você está gastando de maneira certa? Você se profissionalizou a ponto de querer ganhar mais ou ir para frente? Ah, eu fiz tudo isso. Então, se você se analisou certinho, interrogou friamente a consciência, pode ser consequência da outra vida. Pode ser. Poxa, Estela, eu tenho um câncer. Aconteceu isso aqui é um negócio que eu venho plantando? Pode ser que é de outra vida. Estela, você viu o fulano ali? Perdeu o braço, perdeu a perna. Pode ser de outra vida. Como também não. Como também pode ser que você pegou a sua moto. Eu lembro, gente, que quando eu tirei carta, eu tive a oportunidade, entrei numa parcela aí e comprei uma moto grande, era aquela CBR. E eu lembro que eu me achava, sabe? Eu acelerava mesmo. E eu fui tendo muitos avisos, e graças a Deus eu sou espírita desde muito tempo, mas até praticar a gente precisa levar uns tombos, né? Eu lembro que eu fazia alguma coisa para aparecer com a moto, eu tinha 18 anos.
né? Vamos justificar aí a imaturidade espiritual. Eu queria aparecer com ela. O que que eu fazia? Ai, tal avenida ali, eu vou dar uma esticada, né? Vou correr. Entrava um cachorro na frente, eu quase morria. Tava no semáforo, queria dar aquela acelerada, porque era uma moto que antigamente fazia vrum, afogava a moto. E ela era muito pesada, eu quase caía da moto. Então era sempre assim. Acabou de fazer, dava ali. Só que se eu não tivesse seguido esses toques, pode ser que eu falava assim, sabe o que que é? Eu vou correr mesmo. Como diz aqui o pessoal do interior, eu vou me amostrar e pode ser que acontecesse um acidente, amputava aí um pé, quebrava uma costela, alguma coisa, eu falava, nossa, na outra encarnação eu devo ter feito alguma coisa para perder esse pé. E a quantidade de avisos que eu tive ao longo dos dias. Vamos avaliar, gente. Avalie, porque assim é muito subjetivo. É o meu problema, é a minha avaliação, é a minha condição de discernir sobre isso. É tudo muito, você não precisa contar para ninguém. Mas faça. O Oceander não precisa contar para mim. Se ele quisesse, Bryce, está acontecendo um negócio, eu tenho que te contar. Beleza. Do contrário, é você com você mesmo. Somos um casal. Nem todas as vezes o problema que atinge ele me atinge. Porque a avaliação da consciência é própria, íntima. Então faça isso com você. Faça que você vai chegar num resultado que não é resultado de culpa. Ai, meu Deus, agora pronto, tudo é culpa minha. Não é esse resultado. O resultado é de acerto. Peraí, onde eu estou errando? Você não quer acertar a receita? Fala, poxa, olha, fulano fez um bolo bom, o que eu estou errando? O que eu estou errando? Aí alguém dá uma dica, sabe o que é? Você tem que bater 1 minuto a mais o bolo. Você tem que untar a forma. Alguém te dá uma dica, então pega essa dica, que a espiritualidade tá doida para te ajudar quando você fizer essa análise. Pega essa dica que pronto, teu bolo sempre vai crescer agora. E esse é o bolo da vida, né, gente? Que é o mais importante. Que eu gostei aqui, que diz assim, ó. A lei humana alcança certas faltas e as pune. O condenado pode então dizer que sofreu a consequência do que praticou. Mas a lei não alcança nem pode alcançar todas as faltas. Olha isso, gente. Ela castiga especialmente as que causam prejuízos à sociedade, e não as que prejudicam apenas os que as cometem. O que significa isso? Que a providência divina vai agir de uma forma mais rígida com aqueles que estão prejudicando a coletividade. Porque quando você faz algo que prejudica somente a si mesmo, por exemplo, se você fuma, você mesmo já se condenou. Não precisa a lei divina agir sobre você. Porque o cigarro, a nicotina, vai começar a penetrar em todas as células do seu corpo. Então vai começar a haver ali um processo inflamatório generalizado no seu organismo. Inclusive, conversando com o doutor Aguinaldo semana passada, ele falou assim para mim, ó, cigarro é causador direto de 55 doenças. Então você começou a fumar, por exemplo, aí você descobre que você está aí com um câncer na boca, na garganta, na língua, no esôfago, no estômago. Você sabe então que chegou a consequência. Foi a lei divina, a providência divina que agiu? A justiça divina? Não. Foi só a consequência do cigarro. O que o cigarro provoca? Destruição. Então, é uma causa atual de aflição quando você fuma. É um exemplo, para mim, é o exemplo mais clássico que tem. Fumar. Você vai sofrer consequências que são causas aqui, ó, atuais das aflições. Porque eu estou fumando agora, nessa encarnação. Então, a providência divina se ocupa de coisas mais importantes. Eles não ficam atrás das chamadas quimeras, dos detalhes. Eles vão colocar no nosso caminho somente alguma parada obrigatória ou algum impedimento quando nós resolvemos, com a nossa incompetência moral, ferir outras pessoas ou outra pessoa. Aí vai haver então uma intervenção. Começa a se aplicar a chamada justiça divina em nós. Por exemplo, se todo dia eu resolvo sair por aí e vou pichar muro, por exemplo. Geralmente o cara que picha muro, ele não picha o muro da casa dele, né? Interessante isso. Ele picha alguns muros por aí para deixa o pessoal que se vire aí para poder pintar, né, o muro.
Todo dia eu vou, saio aí e picho um muro. Uma pessoa, óbvio que a pessoa que é dona do muro nunca tá vendo, né? Tem que ser sempre escondido, madrugada e tal, tudo bem. E ele está prejudicando a coletividade. E ele está, então, automaticamente sujeito a passar por algum tipo de dificuldade para fazer ele se conscientizar que aquilo não é um gesto bom de ser feito. Primeiro, que ele tem que fazer sempre escondido. Segundo, que ele faz sem autorização do dono do muro. E terceiro, que ele sabe que aquilo está errado, porque hoje em dia é até punível, né, passível de ser enquadrado aí. Eu não sei, tem uma contravenção penal, alguma coisa assim. Não digo que seja um crime, né? Você vai preso, talvez, mas é algo que se a polícia te ver fazendo, por exemplo, vai dar problema. Você concorda? Com certeza. Pois bem, tudo que é feito que prejudica outras pessoas recebe um atendimento especial da providência divina. Então a pessoa pode sofrer algo que vai impedir ela de continuar dando vazão a isso. E aí, por exemplo, pode acontecer com o pichador que ele fique doente, ou que ele tenha uma dor na perna, que vai ficar dificultando ele ficar indo de madrugada por aí pichar, ou ele tem uma perda financeira, não vai ter dinheiro mais para comprar latinha de spray, né? Então surgem consequências que são causas de aflições atuais, de inconsequências que nós provocamos nessa existência. Como foi falado aqui na semana passada nós começamos a estudar aqui as justiças das aflições e as causas. E semana que vem nós vamos falar das causas anteriores às aflições. Mas já dando um pequenino spoiler da semana que vem, para fazer um comparativo, quando nós vivenciamos algo que nós sabemos que não é consequência dessa existência, por exemplo, eu nasci com uma deficiência física, já nasci assim já. Está explicada a diferença. Não existe, então, a possibilidade de ter sido feito algum tipo de desacordo ou de erro nessa atual encarnação. Eu já nasci assim. Mas isso nós vamos falar semana que vem, de forma mais esmiuçada. Mas hoje, o recado que nós queremos deixar para vocês aqui, que é o recado da espiritualidade amiga, é assim: vigie o que você faz. Vamos vigiar as nossas ações, os nossos pensamentos, especialmente naquilo que pode ferir outra pessoa, pode prejudicar alguém. Eu usei o exemplo aqui do pichador, da pessoa que fuma. Vão passar por circunstâncias que não são legais. Eu sempre me lembro muito de uma entrevista, já nos últimos anos de vida do Chico Anísio, e ele relatou que o único arrependimento que ele tinha na vida era de ter fumado. É o único. Ele falou assim, ó, eu fiz muita coisa que eu não me orgulho, eu cometi muitos erros, eu, né, traí pessoas, aprendi as lições e as consequências que vieram. Mas uma coisa que eu me arrependo profundamente é uma só, é ter fumado. Me impossibilita. Ele falou assim na entrevista: eu não consigo andar dentro do aeroporto, rapaz. Eu ando assim, ó, 20 metros, eu já fico, perco o ar já, não consigo respirar direito. Então eu quero ir de um lugar para outro aeroporto, geralmente esses aeroportos grandes aí do Brasil, do mundo afora. Às vezes você tem que andar quase 1 quilômetro dentro dele para poder ir de um lugar para o outro, para poder pegar o avião. Ele falou: eu não consigo andar mais do que um quarteirão, já fico ofegante. E isso eu tenho certeza que foi causado pelo cigarro, que bloqueou os meus brônquios. Fez com que a minha troca gasosa, né, vamos dizer assim, fosse severamente comprometida. Então dá para dizer que você chegar numa certa idade, depois de ter fumado muito, não consegue mais nem respirar, nem falar direito, você não consegue falar uma frase inteira sem ter que respirar 2, 3 vezes dentro dessa mesma frase. Por quê? Você não consegue ter volume de oxigênio dentro dos seus pulmões suficiente para poder falar uma frase longa igual essa que eu estou fazendo aqui agora. O meu pulmão, graças a Deus, por enquanto está muito bom. Mas nunca fumei, nenhuma vez. Então, como diz aqui a Rosângela Monzani, ó, síndrome de Gabriela: eu nasci assim, eu vivi assim, você sempre assim, Gabriela. Nós não estamos fadados à inércia, a sermos sempre assim, nós precisamos mudar. Essa mensagem de hoje aqui, além de explicar muito bem muitas das nossas aflições, vem fazer para nós um convite para a mudança, para a gente parar de sofrer. Deus não quer ver ninguém
com enfisema pulmonar. Não quer ver ninguém ficar sem dinheiro para não poder comprar latinha de spray. Aí você também não consegue comprar latinha de spray, mas também não consegue ir comer um lanche, por exemplo, que é uma coisa que a maioria das pessoas gosta, né? Poxa, eu estou sem dinheiro para comprar um lanche. Eu não tenho cincão para pôr gasolina na minha moto. Fala, por quê? Porque se der mais do que cincão para você, você vai lá e corre comprar uma latinha de spray para pichar a casa dos outros, para estragar aí a sociedade, me enfeiar todo. Ah, mas é uma arte. Bom, então se é arte, peça permissão pro dono. Faz na tua casa. Não, então pede permissão. Se você pedir permissão, se o dono da casa autorizar, pronto. Então aí eu considero arte mesmo. Agora, se você tem que fazer escondido, não é arte. Você tem que fazer de madrugada ali, olhar bem para cima e para baixo, ver se a polícia não tá vindo. Não é arte, não. É uma arte, gente. É uma arte, Tá sim. fazendo Tá fazendo arte, fazendo coisa que não é arte artística. Criança, quando tá quietinha, a gente fala, ó, tá fazendo, tá Tá muito aprontando tá ali, quieto ó. demais e tá fazendo arte. Pois é, mas não é essa arte artística que nós estamos falando, não. Então, meus amigos, vamos refletir. Vamos fazer uma autoanálise. Vamos passar um scanner na nossa vida. Pega um papel, uma caneta aí agora. Ou depois. E faça a seguinte análise. Quais são as dificuldades que eu tenho na minha vida hoje? Vamos fazer. Número 1. Por exemplo, estou com menos dinheiro que eu gostaria. Número 2. Eu tenho uma dor aqui em tal lugar que eu não sei de onde vem. Número 3. Tem um problema de relacionamento com fulano ali, com Beltrano, com a fulana. E vai elencando todos os seus problemas. Vai escrevendo num papel assim. E faz uma análise sincera. Qual é a sua responsabilidade nessas questões? O que eu posso fazer para mudar isso? Dessa dor, dessa falta de dinheiro, desse outro problema? Porque eu acho que eu falo aqui de uma forma genérica que meio que atinge todo mundo, né? Todo mundo tem uma dorzinha, todo mundo tem uma falta de dinheiro. O que será que eu preciso melhorar em mim para poder deixar de sofrer essas faltas? Será que, por exemplo, a minha consequente falta de dinheiro, será que não é porque eu ando sendo meio imprevidente em como eu gasto o dinheirinho que entra na minha mão? Será que eu não tenho trabalhado menos do que eu poderia trabalhar? De vez em quando até aparece oferta de trabalho, mas eu falo, não, eu estou muito cansado, eu não posso. Não posso fazer hora extra, sabe? Eu tenho que ir embora logo e tal. Será que não tem uma culpa minha? Porque eu sinto essa dificuldade. Será que mesmo é culpa do meu patrão, é culpa do governo, culpa da crise mundial? Ou será que tem um pouco de parcela de responsabilidade minha que eu não estou assumindo? Essa autoanálise, gente, é a coisa mais sensacional que você pode fazer na sua vida. Porque quem tem a audácia, a coragem de fazer essa autocrítica, essa autoavaliação, dá um salto significativo na própria jornada. A pessoa passa a vivenciar uma vida muito mais produtiva. Porque eu começo a analisar o seguinte, se eu tenho essa dor, se eu tenho por exemplo, eu tenho uma obesidade, eu tenho uma limitação, eu vou dobrar o joelho não dobra. Eu estou deixando de fazer alguma coisa por mim. Não existe ninguém que é culpado dessas problemáticas particulares de cada um de nós. Se eu estou, por exemplo, acima do peso, ninguém enfia comida na minha boca, não. Ninguém tranca o portão da minha casa para impedir de eu sair, para ir para uma academia, para fazer uma caminhada, para dar uma pedalada. Ninguém faz isso, não. Se o cara que pelo menos está dentro da cadeia, até podia dar essa desculpa. Eu queria sair para fazer uma caminhada, não posso, eu estou preso nessa cela aqui. E também foi preso por culpa dele. Sim, mas o cara que está dentro da cadeia, ele não tem nem acesso à comida à vontade para poder comer muito, para engordar, né? Ele acaba ficando lá limitado na alimentação, né? Mas só o cara que está preso é que pode falar assim, eu queria fazer exercício, mas eu não posso. Aí tem uma outra coisa, hein? Dentro da cadeia o pessoal faz exercício também. E aí? Já viu nos filmes americanos, principalmente? Porque Ele sai mais forte. Os caras marombados assim, ó. Fica preso há 3 anos, lá o cara sai parecendo um monstro. E isso são probleminhas que atingem a família também, né? Sim. Atinge a sociedade e tal. Então, meus irmãos, estamos diante aqui de um convite, assim, que é mais ou menos assim, ó. Eu vou contar para vocês o que eu senti do tapinha de luva de pelica em mim.
É assim, ó, falando num português aqui claro e direto e reto. Ah, para de reclamar, meu. Para com isso. Você tá se sentindo aflito aí, a culpa é tua. Você não vigia o que você faz. Você acha que não vai ter consequência os excessos que você comete? Aqui está dizendo também de casos de família complexos, assim, relacionamentos complexos. Você não observa a sua estupidez para lidar com o outro. Você não faz questão de ser gentil. Você não cede. Você é inflexível. Você chega e não dá bom dia para ninguém. Você não se preocupa em agradar ninguém. Você só pensa em fazer coisas para você. Vai ter um mau relacionamento mesmo. E a culpa não é de Deus, não. Para de reclamar. A culpa é sua. E é o caso do Missionários da Luz, que depois do cara ter tomado 10 passes, eles cortaram o benefício, porque ele não muda, ele é raivoso. Exatamente. Então fala assim, não, corta um pouco o benefício dele, porque não adianta, a gente dá passe aqui e ele trata todo mundo mal ali, ó. Exatamente. Estão cortando o benefício do passe. Esse é o caso do indivíduo dos 10 passos. Tomou 10 passes, foi orientado, continua igual. Continua ávido por briga, por intriga, como diz lá no livro, senhor das próprias verdades. O império do domínio da verdade, que a verdade está só com ele. Ele é o dono da verdade. A pessoa vai ter problema mesmo. Ele não busca se melhorar, né? Inflexível, arrogante, carrancudo. Esse no caso da história dos Missionários da Luz aí. O cara adorava uma intriga, não media nenhum esforço para poder magoar quem quer que seja que surgisse no seu caminho. Mas ia tomar paz. Aí o André Luiz observou nele uma grande nuvem escura em torno do seu coração e do seu fígado. Aí ele vai lá fazer exame, vai no cardiologista. O cardiologista faz lá uma pancada de exame. Sabe o que detecta? Cheio de problema, entupimento, artéria que tá fina, que tá entupida, coração dilatado, válvula que não tá abrindo direito, não tá fechando direito. Por que será que acontece isso? Será que não é uma válvula também da minha boca que não anda fechando como deveria fechar, né? Tem uma concordância com isso, né? A válvula do meu coração não funciona direito. A minha válvula, que essa válvula aqui também não está funcionando direito. Ela de vez em quando fala coisa que não deve. Então, o puxão de orelha que eu senti, gente, vou contar para vocês. Foi assim, ó. Você, Ander, para de reclamar e age. Não gasta energia para ficar reclamando, não, você, Ander. Para de ficar colocando a culpa no acaso das suas dificuldades. Suas dificuldades, 99% delas você mesmo causou nessa encarnação. Ou então, se você acha que é de encarnação passada, fala um negócio aí que você já nasceu com ele. Ou que você está sentindo que você está resgatando agora. Então, me surgiu uma doença de difícil trato aí, eu sempre cuidei bem da minha saúde. Então, aí já é um caso bem provável, pode ser realmente de vida passada. Nós vamos falar aqui semana que vem, causas anteriores das aflições. Mas 90% das nossas problemáticas são ocasionadas pela nossa invigilância, pela nossa incompetência em agir, em pensar. Nós não estudamos para poder descobrir as coisas. Como diz a minha amiga aqui, a Maria Cristina Justo, está dizendo aqui agora, que é muito bom ter esse espaço para receber tantas informações que nos fazem crescer. Você, Maria Cristina, e os demais que estão aqui agora, ao vivo, aqueles que assistem depois, são essa exceção. A maioria das pessoas não sequer cogitam a ideia de ler uma página de um livro sequer, num ano inteiro. Não fazem questão de estudar e de aprender e de se conhecer. Nós viramos especialistas ao longo da nossa jornada evolutiva em colocar a culpa em tudo quanto é coisa, menos em nós. Nós nunca somos culpados de nada. Culpado é o clima, culpado é o governo, culpado é essa água da cidade que é contaminada. Eu bebo essa água aí, ó, tô me sentindo intoxicado. Eu tenho pedra no rim, isso aqui é a água aqui do encanamento nosso aqui, muito calcário. Não sou eu que sou amargo, sabe? A alimentação nossa está cheia de agrotóxico. É isso que é o culpado. Esse clima insuportável que você viu, ó, calor excessivo, aí é frio, é ventania. Eu nunca sou culpado de nada disso.
Então, enquanto a gente viver como vítima das circunstâncias, vítimas do acaso, nós não vamos crescer, nós não vamos evoluir. É preciso vestir a carapuça da culpabilidade. A culpa é minha. Ah, mas você não pode falar isso, Oceaner, porque você não faz ideia o tanto que eu sofri na mão de alguém que me criou, não deixava nem eu comer direito. Eu tive um pai ou uma mãe, ou então eu fiquei órfão, eu tinha uma tia que não deixava eu comer e eu fiquei assim, uma pessoa fraca, eu tenho uma saúde frágil. Aí a pergunta deve ser sempre assim: tudo bem, essa tia aí, essa mãe, esse pai, não foram legais com você, eu concordo, isso é um fato. Qual é a minha história com essa tia, com esse pai, com essa mãe lá de trás? Por que será que eles foram cruéis assim comigo? Não me deram nenhum tipo de conforto e carinho. Qual que é a minha culpa nisso? Nós temos culpa no cartório, gente. Nós vamos esmiuçar isso mais na semana que vem. Mas hoje a gente finaliza aqui trazendo essa reflexão. Pega para você a responsabilidade de mudar a sua vida. Não espere o governo. Não espere alguém te chamar. Ah, mas isso aqui, eu queria ir na academia, mas não ir sozinho é chato. Não tem ninguém para ir comigo. Então, se não tem ninguém para ir com você, vai sozinho mesmo. Crescimento é individual. Ninguém pode fazer exercício no seu lugar. Ninguém vai vir arrancar o cigarro da sua mão, não. Não vai. Ninguém vai fazer essa violência com você. A música do Padre Zezinho, a decisão é sua. Né? O mundo fica tentando conspirar para te levar para o buraco, mas ainda você pode falar: não, não vou. Mesmo que todo mundo fuma, por exemplo, na tua família aí, todo mundo bebe, ingere bebida alcoólica, todo mundo come comida gordurosa e pesada e açucarada. Você pode falar assim: não, eu não vou entrar nessa, que eu sei que isso faz mal. A decisão é nossa. Tem inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, a prece de: para me livrar de um defeito. Pega um aí, nossa, eu estou muito irritado, e fala em voz alta sozinho, não precisa ninguém saber dizer aí você ou não, é você e Deus. Isso. Olha, a prece é desse tamanhozinho, mas você profere ela todos os dias. Jesus não disse que filho que pede um pão e o pai vai dar uma serpente? Você está pedindo para Deus que você quer melhorar desse problema. Um de cada vez, gente. Não pega 10, Deus, eu quero ser mais paciente, eu quero não sei o quê, não sei o quê. Pega um que está te incomodando mais e faz essa prece. Prece para corrigir um defeito, capítulo 28. E a culpa não vai ser de ninguém. E a melhora vai ser responsabilidade sua. Quando a gente ora e melhora, a gente não se sente bem, fala: você vê, eu orei, né? Eu melhorei. Mas a culpa é minha, né? Você viu quando o pessoal pega diploma, eles não levantam assim o diploma? Mas eu fiz um bem feito aqui, mérito meu. Você vê, eu me esforcei, né? Eu fiz uma prece, eu fiz caridade, eu cedi a tentação de revidar, mérito meu. E por que quando é problema a culpa não é nossa? Não é estranho isso, né? Mérito sim, mérito, coisa boa que surge na minha vida é minha responsabilidade, eu que construí isso. Agora o problema não é minha culpa? Que estranho isso, né? Começa a falar assim: quem foi que eu errei? Pois é. É isso aí, meus amigos. É isso aí. Vamos finalizar aqui hoje com a nossa prece. Já te convidando de antemão aqui para a semana que vem. Desde já te convidando para estarmos juntos aqui, ó. Causas anteriores das aflições. Olha só aqui, ó. Muito esclarecedor também. Semana que vem. Vamos saber de coisas aqui do passado. Você não lembra porque é de outra encarnação. Muita gente fica bravo, né? Ah, mas eu não lembro. Como é que eu vou pagar um negócio hoje que eu não tô lembrando? Mas o espírito lembra. Você não lembra agora, encarnado aqui. Com a tua identidade, com o teu CPF que você tem atualmente. Mas quando você tinha o outro CPF lá, que você largou conta para trás? Semana que vem. Muito bom, muito bom. E eu vou me retirar, que eu vou cuidar da Mamis, que eu sempre cuido dela até 8h30, e toda terça-feira passa um pouquinho, né? Tadinha. É isso aí. Um beijo, gente. Deus abençoe todos aí. E até semana que vem. Quero te convidar, então, a colocar a sua água aí para ser fluidificada. Minha água aqui tem um componente especial. Muita gente tem me perguntado de maneira curiosa
Que água é essa que você bebe aí, Oceano, com sal? Como assim? Não dá aumento de pressão arterial? Não, gente. Você põe uma colherinha pequenininha em 1 litro de água, mas tem que ser um sal, não pode ser o sal refinado, hein? O meu tá aqui, ó. Eu tô tomando atualmente o Flor de Sal. É um salzinho caro, hein? Mas comprei 100 gramas outro dia, dá pra tomar 2 meses, no mínimo. Toma muito, 1 grama por dia, 1,5 grama. Tem um monte, tem 80 sais minerais que fazem uma reposição dos eletrólitos e correm na nossa corrente sanguínea aí. Melhora todo tipo de acontecimento fisiológico no nosso organismo. Melhora o sangue, circulação, etc. E não dá aumento de pressão arterial. Colherinha pequenininha, 1 litro d'água você bebe. Flor de sal ou sal rosa do Himalaia bem moidinho. Me sinto outra pessoa. Vamos finalizar então, gente? Nosso momento da oração? Vamos lá. Senhor Jesus, mestre amigo, Deus nosso Pai, nosso Criador, sabendo da união que existe entre o nosso Pai e o nosso irmão maior, Jesus Cristo, nós nos reportamos a essas duas forças vigorosas que nos coordenam, que nos cuidam, que nos amparam. Senhor Jesus, hoje tivemos aqui uma clara noção da nossa responsabilidade com um percentual muito grande daquilo que nós colhemos no nosso dia a dia. Muitas das vezes são colheitas que não são muito agradáveis, mestre, não nos deixam muito felizes. E hoje nós tivemos aqui a convicção de que é porque nós estamos tomando caminhos equivocados, estamos agindo de forma intempestiva, com imprudência, com agressividade, com intemperança, com desequilíbrio. Queremos, Senhor Jesus, de todo o nosso coração, fazermos uma autoanálise e descobrirmos onde nós estamos errando, para corrigir o percurso que nós estamos trilhando e começar, a partir de agora, a vislumbrar, melhor dizendo, caminhos mais assertivos, que possamos encontrar na nossa trajetória mais flores, mais cachoeiras de felicidade, de tranquilidade, de paz, de saúde. Que possamos fazer aí uma reprogramação, um cálculo de rota, calculando nova rota. Como acontece com o GPS, às vezes a gente entra numa rua errada, e aí o GPS recalcula a rota. Então, nós queremos, Mestre Jesus, com a tua autorização, com o teu incentivo, queremos perceber essas emanações que o Senhor já nos envia e que muitas vezes nós deixamos passar batido. Nós não queremos ouvir tua voz, pois muitas vezes nós damos ouvidos à voz do mal, que nos incita a tomarmos atitudes descontroladas, agressivas, vingativas, maledicentes. Isso tem feito com que a nossa jornada seja muito pior do que poderia ser. Então, Senhor Jesus, aqui com essa singela oração, falando aqui em nome de tantas pessoas que nos acompanham, agora, que estão aqui conosco ao vivo, aquelas que vão assistir em outro momento, quero te dizer, mestre, que o nosso desejo é de uma autotransformação, é de uma guinada, 180 graus, que a gente possa estar indo por um caminho, parar agora, fazer o retorno e voltar, para seguir um outro caminho, um caminho de mais equilíbrio, de mais serenidade, de mais altruísmo, de mais generosidade, de mais afeto, de mais compaixão, de mais leveza, a fim de que essa energia, só de proferir essas palavras, a gente já sente essa leveza, essa harmonia, essa paz, essa saúde
fazendo parte do nosso organismo. Nós vamos começar agora a reprogramar o nosso organismo para funcionar de uma maneira muito mais eficiente, com muito menos oscilações. Que todo o sangue que circula nas nossas artérias possa fluir de uma maneira agradável, sutil, leve. Ele possa ir e vir na mais absoluta paz. Que a nossa digestão seja realizada de uma forma harmônica. Que os nossos órgãos internos, em especial nosso coração, nossos pulmões, nossos rins, possam trabalhar de uma forma absolutamente serena, tranquila e que nos promova saúde e bem-estar. Que qualquer dor, mestre, que esteja nesse momento afligindo algum de nossos irmãos, seja uma dor física, uma dor emocional, uma angústia, possa ser dissipada. Pois hoje nós começamos a construir um novo padrão de pensamento. Hoje, falando por mim aqui, começo a agir como um novo Oceander, não mais esse mesmo aqui, aquele velho Oceander. Que cada um possa falar o próprio nome e dizer assim: eu sou feliz, eu sou saudável, eu sou competente em gerenciar minha vida, eu amo tudo que eu faço, eu amo as pessoas que estão ao meu redor, eu amo viver aqui e quero melhorar mais, quero ser alguém mais produtivo, mais feliz. Senhor Jesus, obrigado por nos dar esse discernimento. Obrigado aos amigos espirituais que o Senhor nos envia, esses anjos de Deus, que nos intuem, que nos fortalecem e que colocam palavras em nossas bocas, que trazem bálsamo e felicidade aos corações aqui unidos nessa corrente do bem. Muito obrigado, Senhor Jesus, por ter nos permitido estarmos aqui nessa semana. Te pedimos bênçãos para nossos familiares encarnados e os nossos entes queridos que já estão habitando a vida maior. Pedimos bênçãos também para aqueles que vão assistir esse vídeo em outro momento. E te pedimos permissão, Senhor Jesus, para que semana que vem possamos estar aqui novamente, dando sequência a esse estudo, que nos traz luz ao pensamento, que nos traz esclarecimentos diversos, que tem nos libertado de uma vida miserável, não necessariamente miserável financeiramente, mas uma vida de incertezas, de uma fé muito limitada. Queremos continuar ao teu lado, Senhor Jesus. Encerrando aqui essa prece, te abraçamos e te agradecemos muito por nos permitir estarmos caminhando ao seu lado. Pelo menos esse é o nosso desejo. Muitas vezes nós ficamos um pouco para trás. O Senhor vai caminhando e nós vamos ficando pelo caminho, mas nosso desejo é de recobrar sempre a consciência para continuarmos caminhando contigo, Senhor Jesus, hoje e sempre. Muito obrigado. Deus, nosso Pai, nosso Criador. Obrigado, Senhor Jesus, nosso governador. Obrigado ao nosso anjo de guarda. Obrigado à equipe espiritual que trabalha conosco. E que assim seja.